Olá, pessoal. Vamos estudar então sobre ondas no campo da ciência chamada física. Então, nesse estudo, nós vamos conhecer o que significa onda, o conceito, e as características que estão associadas a esse fenômeno e como acontecem os movimentos ondulatórios, os movimentos que formam as ondas. Bom, então sobre o que é a onda, Ondas são perturbações periódicas, ou seja, que acontecem em determinado tempo, com uma determinada frequência, que se propagam sem o transportar matéria, sem transportar átomos, certo? Então aqui nós temos alguns exemplos de onda, Quando há um gotejamento de água numa bacia, numa pia, a gente observa esse evento aqui, Quando a gente fala também, embora seja invisível, a gente não enxerga a olho nu, mas é emitido esse som que sai da nossa fala, É emitido várias ondas, daí, por exemplo, pode ser captada por um ouvido, um sentido, então, para entender esse som. E também temos aqui alguns exemplos, de ondas eletromagnéticas, Então, temos uma frequência ali que a gente enxerga a luz visível, as cores. Depois tem ultravioleta, raio-x, as menores ondas, micro-ondas, ondas de rádio. Então a gente vai ver um pouco sobre isto. Bom, sobre os movimentos ondulatórios, como é que essas ondas se movimentam, Então ali nós temos uma experiência que vocês mesmos podem fazer, ou até de repente já fizeram, enfim, que é no ambiente em que não tem vento, e fechado, enfim, para não alterar a questão do ar, alterar o experimento, Deixar uma bacia, uma panela com água em repouso, então aquela água paradinha ali em um desses objetos, Depois, com o auxílio de um conta-gotas, ir pingando a água no centro da bacia. Então, possivelmente vocês vão ver algo parecido como esse esquema aqui ao lado, ou que seria o mesmo que essa imagem que nós vimos aqui anteriormente, Então, como é que a gente pode explicar esse fenômeno, O que está acontecendo ali? Então, vários círculos, concêntricos, que são, então, nesse centro ali, onde está gotejando a água, E, aos poucos, esses círculos eles vão se afastando do centro. Isso significa o quê? Que está ocorrendo, as ondas, elas estão se propagando. Então, elas iniciam aqui no centro e vão em direção às bordas. Tá? A água, nesse caso aqui, ela está oscilando, verticalmente, tá? Para cima e para baixo. Para baixo, no momento que pinga a água, depois volta para cima, e vai se deslocando. Não há movimento horizontal, certo? Só para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Daqui fique parada mais perto das bordas dessa onda, ela se desfaça. Então, nesse exemplo, as gotas que saem do conta-gotas, elas geram uma perturbação na bacia com água, promovendo o deslocamento de um pulso, que se chama, Se essa perturbação for periódica, se ela ocorrer durante um determinado período, ou seja, um determinado tempo, se ficar um tempo ali gotejando, que também significa, ocorrer intervalos de tempo iguais, também você pinga, vamos supor, a cada 2 segundos, a cada 5 segundos, vai ocorrer a propagação de uma onda, ou seja, uma sequência de pulsos periódicos. Bom, embora a onda se mova do centro para as bordas, a água oscila apenas verticalmente com a passagem da perturbação. Tá? Então, é um movimento vertical que se diz, e não horizontal. Bom, agora um outro tipo de movimento, no sentido de deslocamento, em outro sentido. Nós podemos pensar, então,
imaginando, né, que houvesse uma folha de árvore sobre a água na bacia, essa que vocês estão fazendo o experimento, enfim, nós estamos falando agora. Então, conforme as ondas passassem sobre a folha, ou seja, por baixo dela, né, as ondas de água, ela apenas oscilaria para cima e para baixo. Então, ela dá uma levantadinha, né, e depois desce, mas não se moveria em direção às bordas. Assim, a energia é transferida de uma região a outra da bacia com água sem que houvesse transporte de matéria. Então, aqui nós temos um esquema, né, para explicar. Então, aqui no número 1, a gente observa a onda se aproximando, a onda de água, né, da folha. No caso, indo em direção à direita, né, por baixo da folha. Depois a 2, a onda continua seu trajeto fazendo a folha oscilar para cima. Em 3, após a passagem da onda. E 4, a folha volta para sua posição inicial. Então, ela não foi transportada, não mudou de posição, certo? Por isso que se fala que não ocorreu transporte de matéria. As ondas não transportam matéria. Porque não muda a posição do objeto, né? No caso ali, a folha. Bom, as ondas de duas formas dessas duas formas que a gente viu, né? Elas podem ser classificadas quanto à sua natureza ou quanto à sua forma de propagação e oscilação. Então, a gente vai falar das chamadas com relação à natureza, né? Nós vamos iniciar o estudo falando das ondas eletromagnéticas e as ondas mecânicas, tá? Antes a gente estava falando desses dois movimentos aqui, né? Com relação às gotas pingando na bacia através do conta-gotas e depois da folha, né? Sendo movida para cima e para baixo, né? Mas não movimentando a sua posição. No caso que poderíamos pensar que movimentaria, né, a posição da folha, por exemplo, um vento, né? Por isso que o experimento ele precisa que não haja vento para que não haja um outro evento natural que interfira naquilo que a gente quer observar. Bom, então da natureza das ondas, né, ou seja, como elas ocorrem naturalmente, né, na natureza, a gente classifica em ondas mecânicas e eletromagnéticas. Falando primeiro das mecânicas, a gente diz que essas ondas, então, elas se propagam em meios materiais. Então, precisam de átomos envoltos ali. São geradas pela vibração de objetos materiais, que, em geral, transmitem essa vibração ao meio. Então, exemplos que nós temos o som, e a gente pode pensar no som que é produzido a partir do toque das cordas de um violão. Também pode ser um som de um rádio, ou mesmo das nossas cordas vocais, né, quando a gente emite algumas palavras, ou, né, enfim, canta alguma coisa, alguma música, né. E também outro exemplo são as ondas do mar. Então, esse tipo de onda, ela só ocorre a partir de materiais, né, seja aqui a corda de aço do violão, as nossas cordas vocais, né, nossas que são constituídas de células, enfim, e seja a própria água do mar ou água de um rio, né? Então, há átomos envolvidos ali para que essa onda se propague, né? Que ela exista. Já as ondas eletromagnéticas, que é um outro tipo de natureza das ondas, elas não necessitam de um meio material para se propagar. Então, elas podem se propagar no chamado vácuo. O vácuo é um local, a gente pode pensar no espaço, né, em que não há gases e outros objetos que fariam, né, que seriam necessários para que essas ondas existissem. Então, a gente pode pensar na luz. Então, a luz que vem lá do Sol, uma boa distância, né, perpassa todo o espaço sem ter gases para facilitar essa dispersão. Claro que quando chega na nossa atmosfera a gente vai encontrar alguns gases, né, assim como a atmosfera de outros planetas. Mas ela existe antes, né, dessa atmosfera. Então, ou seja, não precisa de um meio material. Também podemos pensar nas ondas de rádio ou de uma, né, propagadas, por exemplo, uma antena. Micro-ondas, né, que fazem os nossos alimentos aquecer, e os raios-x, que são utilizados, por exemplo, na medicina, né, para verificar se algum osso está quebrado, enfim.
certo? Então é isso, pessoal. Até mais e obrigada.